En el nombre do Senhor Jesucristo, eu lhe pido que, nesta manhã, Senhor, que venimos aqui a buscar-te, a adorar-te, que tu vengas a hablar a tu pueblo. Porque se tu hablas, então essas pessoas recebem essa fé viva, essa fé que levanta ao caído, essa fé que sana a los enfermos, que restaura famílias, essa fé que transforma ao viciado, ao adicto, essa fé que sobre todas as coisas nos hace ser salvos. Ó meu Senhor, que nesta manhã tu Espírito Santo se revele a tu pueblo, que eles escutem tu voz como Abraão, porque dia Abraão, ele estava indignado, ele estava cansado de tanta religião, tantos deuses, tantas crenças inúteis, tantas idolatrias. Ele já estava harto de todo aquilo que ele vivia, e o Senhor o encontrou, porque o Senhor sempre está buscando homens, mulheres, pessoas sinceras, pessoas, ó Deus, que levantam os olhos aos céus e dizem: se há Deus, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero que esse Deus se revele. Ó meu Senhor, venga no dia de hoje revelar-se a cada pessoa que está aqui, que tu vengas falar com cada pessoa, despertar essa pessoa, meu Senhor, que de pronto há tanto está dentro da igreja, há tanto ele acompanha essas reuniões, mas ela nunca se despertou para essa fé viva, Senhor, porque ela nunca escutou tu voz, ela nunca escutou o Senhor hablando-lhe. Mas eu lhe pido, Jesus, revela-te a tu povo no dia de hoje, abra o entendimento dessas pessoas, para que elas compreendam tu propósito, tu querer, tu vontade para a vida de elas. Em nome de Jesus, hable com Deus aí agora, meu amigo e minha amiga, e diga-lhe a Ele que você quer conhecê-lo, que você quer ter uma experiência com Ele. Hable com Ele, diga: Senhor, eu já escutei tanto de Ti, pero eu não te conosco, eu quero conhecer-te, eu quero que Tu te reveles a mim, que Tu me hables. E se você já ha tenido sua experiência com Deus, você já foi bautizado com o Espírito Santo, então adore a Deus e dá-lhe graças, porque você foi escorrido. Então adore-lo também, dá-lhe graças a Ele por esta salvação que Ele lhe deu, por essa fé que Ele puso dentro de seu coração. Ó meu Jesus, muestra-te a cada pessoa que está aqui, mostra tu grandeza, mostra tu poder, mostra, Jesus, que tu estás vivo, Senhor, que tu não estás indiferente ao que elas estão passando, que o Senhor quer que todas te conoscam. Ó Jesus, mostra-te a cada pessoa que está aqui, nesse momento, mientras oramos, já toca nesse corpo enfermo, e já cura de uma vez, Jesus, já cura essa pessoa que está enferma, já libera essa pessoa que está oprimida, deprimida, já quita essa angústia, quita essa desesperação, já quita essa depressão, já mostra tu poder para eles, Jesus, mostra tu grandeza para essas pessoas, dá paz a essa pessoa que entrou aqui hoje tão atribulada, tão angustiada, porque, meu Senhor, Tu eres a resposta a todos que aqui estamos. Já vi fogo e terremotos, viento fuerte que passou, já vivi tantos peligros, mas tu voz me calmou.
mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrellas, tu das ordem a las estrellas, y li metes al mar, y li metes al mar. Diga-lhe, eu me sinto tão seguro. Yo me siento tan seguro Em tus braços, ó Altíssimo. en tus brazos, oh Altísimo. Não há cerrojos, No hay cerrojos, ni puertas ni puertas que se cierren delante de tu voz. que se cierren delante de tu voz. Não há dolores, No hay dolores, ni culpa que puedan resistir ante el Señor. e la tempestade Y la tempestad se calma por la voz de aquel que todo lo creó. por la voz de aquel que todo lo creó. Pues tu palabra Pues tu palabra es pura, es pura, es escudo para los que en él creen. Diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Podem tomar assento, por favor. Buenos dias. Tome assento, por favor. Graças a Deus. E hoje você vai aprender sobre essa fé revelada. Não fé religiosa, não fé que é imposta, mas uma fé revelada. Porque quando Deus, Ele revela sua palavra para uma persona, então essa persona é diferenciada. Ela é diferente. Porque entenda uma coisa, a fé é individual, personal, assim como a salvação. É uma coisa personal. Eu não posso ter fé por você, e nem você pode ter fé por mim. A fé é uma coisa que? Individual. Você tem que aprender isso. Porque quando você aprende essa fé, que a fé é uma coisa individual, você já não vive mais dependendo de terceiros. Você já não tem mais que estar terceirizando sua fé. Você de pronto pode terceirizar algo como isso. Estamos fazendo as obras de remodelação do templo, não é assim? Então, se a igreja não tem uma construtora, então, se que a igreja é isso? Terceirizou, contratou uma empresa para que ela esteja fazendo as obras. Isso é terceirizar. Ou seja, eu coloco o outro para ser aquele que eu não posso. Me está compreendendo? Sim ou não? Então, terceirizamos. Você não pode fazer isso tratando-se de sua fé. Sua fé não pode ser terceirizada. O que significa isso? Que você não pode depender de outra pessoa. Essa é a fé de acordo com os patrões bíblicos. Essa fé que eu não terceirizo. Eu não dependo de uma outra pessoa. Quando Jesus ele expirou na cruz, uma das primeiras coisas que sucedeu foi que o velo do templo que se rasgou. Que era o que Jesus estava transmitindo com isso? Que era? Que agora temos um acesso que direto, porque antes todos dependiam de quem? Do sacerdote. Era o sacerdote que tinha que fazer tudo. A pessoa venia e o sacerdote orava. Ele entregava as petições e o sacerdote que intercedia. Era essa a ideia que havia. Então, se as pessoas elas se volviam dependentes de aqueles sacerdotes. Mas quando Jesus morre na cruz, ele rasga esse velo. Ou seja,
em outras palavras, ele dizia: a partir de hoje, ustedes têm acesso direto ao Padre. Você já não necessita mais de um ser humano. Amém? Por isso que o apóstolo Pablo diz assim: há um solo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é um santo, não é um ídolo, não é uma imagem, não é um pastor, não é uma religião, é o Senhor Jesus Cristo. Está claro isso para vocês? Sim ou não? E é essa fé que cambia a vida de uma pessoa. Porque ela aprende a depender de lo que Deus dijo, de lo que Ele habla. Não importa o que os demais pensem, não importa o que os outros digam. Quem vive por essa fé bíblica, ela não se preocupa mais com a opinião de terceiros. Infelizmente, hoje, a sociedade é muito dependente de lo que os demais dizem, de lo que os demais pensam. Você vê que as pessoas nas redes sociais, elas querem ser amadas, queridas, aplaudidas. Ou não é verdade? Quando a pessoa coloca uma foto em la rede social, que é o que ela quer? O que ela quer? Ela quer que alguém lhe dê um me gusta, um like, que lhe ponga um. Porque elas dependem de lo que outros pensam. Elas dependem da opinião ajena. Você vê que os jovens de hoje, eles sofrem nas escolas devido ao famoso bullying. Mas o que é o bullying? O bullying nada mais, nada menos é a pessoa deixar-se levar por lo que outros dizem. Então se diz: tu está gorda, e gorda, e gorda, e gorda, e ela se crê. E ela se deixa. E aunque ela esteja gorda, se me hago entender? Ah, mas é porque você é feia. Feia para você. Mas para mim eu sou linda. Mas a opinião dos outros importa para a maioria. Porque as pessoas vivem nessa codependência. E essa codependência, elas transferem também para a sua vida espiritual. Ela vive nessa codependência de fé. Por quê? Porque ela vive dependendo de que outros hagam por ela. Ela vive dependente. Ela vive dizendo: fulano, ora por mim. Mengano, ora por mim. Pastor, ora por mim. Mas o velo já foi que? Eu não necessito mais que o pastor ore. Não é que o pastor não deva orar, não pode. Não, é nosso dever orar por ustedes. Amém? Mas você não pode ser codependente. Você não pode viver dependendo que alguém ore e quando você não tem nada de cerca. Você está em sua casa, dá um problema, você se enferma, não há um pastor aí. E aí, o que você acha? O que você vai fazer? Ah não, dá-me um minuto aqui que eu vou mandar uma mensagem para o bispo. O bispo, estou enfermo, você poderia orar por mim? Porque hoje as pessoas fazem isso. Não é que não se pueda orar, mas nós devemos aprender a não depender. Nós temos que aprender a andar por nossa própria fé e não terceirizá-la. Por isso que quando a Bíblia habla de Abraão, a Bíblia chama Abraão del padre de la fé. Por quê? Porque Abraão é o modelo de uma fé que não dependia de nada, que ele dependia solamente de Deus, de lo que Deus lhe dijera. Ele não dependia de lo que as pessoas diziam, porque quando Deus lhe dijo: sal de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a uma terra que te mostraré, Abraão não perguntou a opinião de seu padre, ele não perguntou a opinião de sua mulher, ele não perguntou a opinião de los amigos,
Ele simplesmente creyó na palavra de Deus e obedeceu. Só isso. Isso é fé revelada. Porque quando eu tenho essa fé revelada, então eu não vou a depender de lo que outros vão a dizer. É minha fé. Amém, gente? Está claro isso, sim ou não? Isso é fé, fé própria. Às vezes a pessoa disse assim, vem aqui e disse assim, o bispo, é que eu estou com uma enfermidade, e o bispo, e eu não queria tomar remédio. E eu lhe digo assim, e eu o quê? E eu o quê? O que você quer que eu lhe diga? Porque a pessoa, como ela não tem uma fé própria, ela quer encontrar a alguém que respalde o que ela quer ser. E isso não é fé bíblica, isso é fé terceirizada. Porque se eu lhe digo, toma-lo, aí ela, o bispo parece que me cadiou mal. E se eu lhe digo, não tome, ela se muere, la culpa do bispo. Me hago entender? La fé é uma coisa que eu não posso perguntar a outra pessoa. Se eu vou perguntar, é porque eu não tenho fé própria. Essa fé não foi revelada, é uma fé terceirizada. O bispo, eu queria que eu estou pensando em empreender um negócio, e eu não sei, e eu que sei. Se você não sabe, eu que vou saber. Mas a pessoa quer que nós outros lhe digamos sim ou não. Ela pensa, e por costume, de consultar. Você vê que a pessoa vai ao brujo, ao santeiro, ela vai ler as cartas para ver o futuro. Ver que a carta me disse. Ver que ele que eu tenho que fazer. E as pessoas querem transferir isso para a fé em Jesus. E não é assim. A fé revelada é aquela fé que eu tomo as decisões sem depender do que outros vão dizer. É minha fé. Foi Deus quem falou comigo. Amém, gente? E se Deus me falou, Ele me dá a mim a certeza de lo que eu tenho que fazer. Eu estou completamente seguro. Completamente seguro. Não tenho a mais mínima dúvida. Fé revelada. A fé revelada me hace tomar a decisão sem importar a opinião de outros. Eu sigo o que está escrito. Quantos me estão compreendendo? Está claro isso? Então, há uma diferença entre fé terceirizada e fé revelada. Fé terceirizada e fé revelada. Porque a fé terceirizada é isso. Eu pido opinião, eu quero saber o que outros vão dizer, o que outros vão pensar, o que outros vão falar. E dependendo de lo que hablam, eu me lleno de força ou eu me desplomo. Fé revelada é a fé que eu estou seguro, porque foi o Espírito Santo quem me revelou. Amém? Foi Ele que colocou dentro de mim. Ele colocou dentro de mim. E se Ele colocou algo dentro de mim, eu tenho certeza que vai acontecer. Quando Deus habla com uma pessoa, a pessoa queda completamente segura que vai acontecer o que Ele lhe disse. Porque não foi um pastor que lhe disse. Mientras eu predico para ustedes, o Espírito Santo vai hablando com ustedes. E Ele vai hablando, e Ele vai dando na certeza. Ele vai dando na convicção. Se Ele coloca dentro de você a certeza, você se vai curar. Listo, você se vai curar. Você não depende que o pastor ore, que alguém diga alguma coisa. Você já está seguro. Vou a curar-me. Vou a curar-me, ponto. Por quê? Porque é fé revelada. Amém? Foi essa fé que Abraão, ele transmitiu para nós outros. Uma fé que não dependia da mulher dele.
Uma fé que não dependia de los padres dele. Uma fé que não dependia da sociedade aonde ele se desarrollava. Ele não dependia disso. Ele dependia daquela palavra que ele havia escutado. Que Deus lo iba a bendecir. Que Deus lo iba a multiplicar. Que ele seria uma bendição. Está claro isso? Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos, por favor, para você entender. Livro de Romanos, capítulo 4. Não há cerrojos, ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolores ni culpa que puedan resistir ante el Señor. La tempestad se calma por la voz de aquel que todo lo creó, pues tu palabra es pura, es escudo para los que en él creen. Vea, disse assim, hablando de Abraão, capítulo 4, verso 18, ele disse assim, que Abraão creu em esperança contra esperança, a fim de chegar a ser padre de muitas nações, conforme a lo que se le había dicho, assim será tu descendência. Mira a mim, você Abraão, ele creu em esperança, contra quê? Deus falou com ele, haré de ti uma nação grande. Foi o que Deus disse. Quando Deus disse isso para Abraão, Abraão não podia ter filhos, porque sua esposa era estéril. Pero mesmo a esposa estéril, Abraão creu contra a esperança. E nos dias de hoje, as pessoas, quando descobrem, a mulher, quando descobre que é estéril, então ela busca métodos que a ciência tem. Ela busca várias formas de fertilizar, de ter filhos. Hoje a ciência proporciona isso para muitas mulheres. Em muitos casos funciona, em outros não funciona. Mas no caso de Abraão não havia isso. Não havia para ele absolutamente nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Mas mesmo sem esperança, ele creu contra essa esperança. Isso é fé. A fé é quando você recebe uma notícia de que não há mais esperança. Já não há mais nada que fazer. Já não há mais recursos humanos para recorrer. Mas aún assim, eu sigo crendo. Eu sigo confiando em la palavra de Deus. Isso é fé revelada. Se você, por exemplo, tem uma situação, o bispo, minha esposa ou meu marido, você foi de la casa e digo que se acabou. Não volve mais, ele já tem outra pessoa, já está com outra família. Já não há mais esperança. Mas que é o que Deus lhe ha dito? Porque se Deus lhe disse, ele vai volver. Ele vai cambiar. Então você vai lutar, não importando o que a família diga, o que sua mamá diga, o que os amigos digam. Você vai seguir lutando até que seu matrimônio se restaure. Por quê? Porque é uma fé, diga alto, uma fé revelada. Foi ele quem garantizou para você. A fé, quando é revelada, não me importa. Por isso que eu não vou perguntar a opinião de nadie.
Porque dentro de mim, eu tenho certeza, meu matrimônio se vai a restaurar. E ponto. Amém? Quando a persona, ela recebe essa voz de Deus dentro de ella, então, ella não se mueve de aquello que Deus lhe dijo. Ela vai continuar crendo contra a esperança. Amém? Aí disse, e sem debilitar-se em la fé, contemplou seu próprio corpo, que já estava como morto, puesto que tinha como 100 anos, e la esterilidade de la matriz de Sara. Ele não se debilitou sem debilitar-se em la fé. Ele não se debilitou. Mesmo que ele veia que sua esposa já tinha 90 anos e estéril. Ela já não tinha mais a costumbre de las mulheres. Ele sem debilitar-se, mesmo mirando essa situação. Todos os dias nós outros nos vamos a enfrentar a essas situações contrárias, que nos querem mostrar que não vamos a poder, que não vamos a lograr, que não vamos a conseguir. E Deus permite. Porque nesses momentos, nós outros vamos a ver que tipo de fé traemos. Se a fé revelada, ou se a fé prestada, a fé terceirizada. Se você se debilita, então você tem que buscar em Deus para que Ele fortaleça essa fé. Porque essa fé não é a fé bíblica. E todos nós outros estamos sujeitos a isso, incluso eu. Incluso eu. Porque há situações que você vai enfrentar que você não consegue ver salida. Você não consegue ver por onde. Você pode buscar e rebuscar e você não vê. Você não vê. E você não vê quem lhe pode tampouco ajudar. E graças a Deus por isso. É por isso que Deus permite que uno se quede solo. As melhores experiências que você terá com Deus é quando você não tenha a nadie mais para contar. Mientras você tenha alguém, você se agarra desse alguém. Você tem um amigo, você tem um familiar, você tem onde pedir prestado, você tem onde agarrar-se, você tem uma esperança porque há um médico não sei de onde, porque há um tratamento de não sei que parte, porque há uma fulana, você se vai agarrar disso. Você não vai usar a fé. Mas quando nós outros quedamos solos, quando nós outros não temos mais aonde nem a quem, então eu só tenho duas opções: deixar-me, resignar-me, ou usar a fé em Ele Todo-Poderoso. Eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Passei e passo. E Deus permite, porque sempre vamos estar aprendendo a não esperar por nadie, a não depender de nadie, para que nossa fé esteja puesta unicamente em la palavra de Deus. Por isso que Abraão não se debilitou, porque ele mirava para o que Deus lhe havia dito. Essa é a importância de você ler a Bíblia. Quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais você vai alimentando sua mente com a palavra de Deus, com o que Deus quer para a sua vida. Me estão compreendendo? Aí disse: sin embargo, respeito a la promessa de Deus, Abraão não titubeou com incredulidade, sino que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus.
Então, se que era o que sustentava Abraão? La promessa. Está aqui, ó. Sin embargo, respeito a la promessa. Ele se afiançava, ele se apegava a la promessa. Por isso que ele não se debilitava. Quando nós outros derramos de mirar para la promessa, nos debilitamos. E eu hablo isso para todos. E eu me incluo nisso. Quando derramos de mirar para la promessa, só vemos dificuldades. Só vemos impossibilidades. Só vemos impossíveis. Mas quando você se apega à promessa, então você não se vai debilitar. Amém? Então, se ele, com respeito à promessa, ele se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que lo que Deus havia prometido, poderoso era também para cumpri-lo. Diga graças a Deus. Lo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus lhe revela, Ele vai cumprir. Ele quer falar com você. Ele quer que você o escute. Ele quer dar-lhe a você suas promessas. Ele quer que você tenha essa experiência com Ele. Que você o conosca. Como Abraão conheceu. Como eu conheci. Como outros tantos conhecemos. E quando nós outros o conhecemos, então você está fortalecido nisso. Você está plenamente seguro. Você pode tambalear, pode ter suas lutas, mas você está convencido que Deus, o Deus que prometeu, é poderoso para cumprir. Ele vai cumprir com você. Tenha essa certeza dentro de seu coração. Aunque todos lhe defraudaram, Ele não vai defraudar. Ele vai cumprir com você. E eu quero orar por você que está aqui. E você disse, bispo, eu necessito isso. Eu necessito desse fortalecimento em minha fé. Porque minha fé está decaída. Eu estou com a fé agobiada, eu estou abatido, mas eu quero essa fé de crer solo em Deus, de não depender mais de nada, de não dar mais ouvidos a nada, mas dar ouvidos à promessa, a lo que Ele me ha dicho. Quantos querem hacerlo? Ponga-se de pé em seu lugar, por favor. Aí, disse assim no livro de Santiago, e se cumpriu a escritura que disse, Abraão creu a Deus, e lhe foi contado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão, ele tinha um amigo, solo um, e esse amigo nunca o desanimou, esse amigo sempre o respaldou, esse amigo o sustentou, e Deus quer ser seu amigo também. Ele quer que você tenha essa comunhão com Ele, para que Ele lhe dê essa fortaleza, como se ela deu a Abraão. Amém? Cierra os olhos, por favor. Cierra los ojos, por favor. La vida tiene tristezas mil. Não todo és No todo es cielo de anilo, un cielo de añil. mas contra el dolor, Mas contra el dolor que es tan sutil, que es tan sutil, há caminho solo. hay un camino solo. Confia em Deus, Confía en Dios, que Ele sempre te ouvirá. que Él siempre te oirá. Confia em Deus, Confía en Dios, que Ele nunca falhará. que Él nunca fallará. Confia em Deus, Confía en Dios, que a negra nube passará. que la negra nube pasará.
pasará. Oh, nunca dudes, Oh, nunca dudes, mas confia. en Dios. Quando tu cielo se oscureciere, Cuando tu cielo se oscureciere e solo haja pena em tu sofrer, y solo haya pena en tu sufrir, não desanimes para vencer. no desanimes para vencer. Há caminho solo, Hay un camino solo. confia em Deus, Confía en Dios, que Ele sempre te ouvirá. que Él siempre te oirá. Confia em Deus, Confía en Dios, que Ele nunca falhará. que Él nunca fallará. Confia em Deus, Confía en Dios, que a negra nube passará. que la negra nube pasará. Oh, nunca dude, Oh, nunca dudes, mas confia. en Dios. Senhor, nuestro Deus e nuestro Padre, há pessoas aqui nesta manhã que elas estão literalmente solas, porque elas já não contam Jesus com nadie, aonde ela esperava de los que ella confiava, ao final todos lá derraram. Ela não tem mais aonde agarrar-se ou aferrar-se. Essa pessoa, meu Senhor, que nesta manhã entendeu que ela tinha uma fé terceirizada. Ela sempre dependia de outros. Jovens que estão aqui e que vivem nesta codependência de lo que os demais hablem, digam ou pensem sobre ela, sobre ele. E isso, meu Senhor, ha destruído pessoas. Por isso eu lhe pido, Espírito Santo, que nesta manhã, o Senhor se revele para essa pessoa. Que o Senhor lhe mostre tu glória, como tu lo hiciste com Abraão. Abraão aprendeu que o Senhor não era apenas um Deus, mas ele viu o Senhor como um amigo. E nós outros podemos ver-te não apenas como Deus e amigo, nós outros te vemos como Padre, porque hoje podemos chamar-te de Padre nuestro que está em los céus. Aleluia. Vem nesta manhã, Jesus, a revelar-se para essa pessoa, a quitar-lhe seus medos, seus temores, suas dúvidas, suas inseguridades. Que essa pessoa hoje, meu Senhor, ela tenha uma experiência contigo. Que tu te reveles a ela, Jesus. Ela já deu ouvidos a muitas pessoas, mas hoje ela decide dar ouvidos a tu voz, escuchar o que o Senhor lhe tem a dizer. Então, ó Deus, derrama tu Espírito sobre todos os que de todo o coração querem conhecer-te. Hable com ele aí agora, minha amiga, meu amigo. Hable com ele aí agora. Diga-lhe a ele que você quer conhecê-lo, que você quer ouvi-lo, escuchá-lo, que você quer ter uma experiência com ele. Isso, hable com ele aí agora, porque ele quer que você se relacione com ele. Ele lhe quer como amigo, como Padre. Hable com ele, diga-lhe a ele o que lhe angustia, o que lhe preocupa. Hable com ele de seus temores, hable com ele de seus medos, de suas angústias e preocupações. Hable com ele, converse com ele, como quem conversa com um amigo, porque ele está escutando-lhe,
E mientras usted va hablando, el Espírito Santo, ele vai llenando-lhe, ele lhe vai abraçando, ele lhe vai fortalecendo, para que você tenha a certeza absoluta, plena certeza, de que Ele estará com você, de que Ele não lhe vai desamparar. Hable com Ele, hable com Ele. El amigo que yo encontré me sorprendió. Cuando todos me dejaron, Él me abrigó y sanó mis heridas, de la muerte me libró. Le hablé de mis problemas y Él me escuchó. Le hablé de mi pasado y me perdonó. Eso tuvo un precio alto que Él ya pagó. Me mostró sus manos heridas por amor de muchas vidas, y una de esas muchas vidas era yo. ¿Quién en este mundo un amor tan grande puede tener? De entregar su propia vida sin temer. ¿Quién ya sintió el dolor de ser clavado en una cruz, pagando por errores que no cometió? Y mirar en los ojos de quien tanto mal le hizo, y sin resentimiento ofrecer perdón. ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? El amigo que yo encontré me sorprendió. Quando todos me dejaron, Ele me abrigou. Cuando todos me dejaron, Él me abrigó E sanou mis heridas. y sanó mis heridas. Pela muerte me librou. De la muerte me libró. Le hablé de mis problemas. Le hablé de mis problemas. E Ele me escuchou. Y Él me escuchó. Le hablé de mi passado. Le hablé de mi pasado. E me perdonou. Y me perdonó. Isso tuvo um preço alto. Eso tuvo un precio alto. Que Ele já pagou. Que Él ya pagó. Me mostrou suas manos heridas. Me mostró sus manos heridas. Por amor de muitas vidas. Por amor de muchas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Y una de esas muchas vidas era yo. Quem em neste mundo ¿Quién en este mundo um amor tão grande pode ter? un amor tan grande puede tener? De entregar sua própria vida sem temer. De entregar su propia vida sin temer. Quem já
já sintió el dolor de ser clavado em uma cruz? ¿Quién ya sintió el dolor de ser clavado en una cruz? Pagando por errores que não cometeu. Pagando por errores que no cometió. E mirar em los ojos de quem tanto mal le hizo. Y mirar en los ojos de quien tanto mal le hizo. E sem ressentimento oferecer perdão. Y sin resentimiento ofrecer perdón. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor? Que por um servo a sua própria vida renunciou. Que por un siervo a su propia vida renunció. Quem pode ser? ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor? Que por um servo. Que por un siervo a su propia vida renunció. Aleluia. Ele quer ser seu amigo, minha amiga, meu amigo. Jesus, ele quer hoje transformar-lhe. E todo o que ele quer é que você lhe dê a ele toda a sua vida. Não importa como sua vida está. Pode estar em ruínas, destruída, sem esperança. Mas se você lhe dá a ele toda essa vida, ele cumprirá as promessas que ele ha hecho. Se você quer fazer isso, entregar-lhe realmente toda a sua alma, toda a sua vida a Jesus. Se você quer, levante a ele suas mãos e dê a ele sua vida agora. Hable com ele e dê a ele toda a sua vida. E diga-lhe a ele: Jesus, haga o que tu queres comigo. Haga tu vontade, haga tus desejos, cumpla tus propósitos, tus planos em minha vida agora. Aleluia. Isso, hable com ele. Hable com ele, meu amigo, minha amiga. Hable com ele. Entrega-lhe a ele todo o seu ser. Todo o seu ser, entrega-lhe a ele. Entrega-lhe a ele todo o seu coração. E ele lhe vai dar um coração novo. Ele lhe vai dar uma vida nova. Aleluia. Senhor, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, porque que mais tu podes querer? Se Édia te está dando, Jesus, toda a vida, então, meu Senhor, dê a Édia também tu Espírito. Derrama tu Espírito sobre essa criatura ora. Derrama tu Espírito sobre esse coração agora. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Adore-lo. Adore-lo, porque Ele quer llenar-lhe de sua presença. Ele quer dar essa fé viva, essa fé revelada. Ele quer falar com você a partir de hoje. Ele quer guiar seus passos. Então, adore-lo agora. Busque-lo aí agora. Isso, busque-lo. Porque de pronto, meu amigo, você já chorou muito aí na vida. Mas hoje você termina isso. Hoje Ele vai llenar sua boca de alegria, de gozo. Ó Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, e llena essa pessoa na hora, como Abraão, que ele se fortalecia, dando glória a Deus. Nós outros agora te glorificamos, ó Deus, te adoramos, ó Deus, te exaltamos, ó Deus. Ó, meu Senhor, que tu Espírito descenda sobre tu povo aqui agora. E llene essa persona de fortaleza. Ó Espírito Santo, fortalece a tu pueblo neste momento. Fortalece essa mulher, fortalece esse homem. Essa persona que estava ao borde de tirar a toalha, fortalece-la aqui agora, Espírito Santo. Dá-lhe essa fortaleza que vem de ti, ó Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Isso, adore-lo a Ele, adore-lo. Adore-lo de todo o seu coração. Adore-lo.
como quien sueña. Mi boca de risa se llenó y cantos de alegría cantaré, todos lo podrán ver. Como quien sueña lo diré, grandes cosas hizo el Señor, mi vida restauró, y en lo que realizó me puedo alegrar. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de todo lo que vivió. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de lo que hizo Dios. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de todo lo que vivió. Oh, mi Senhor, aleluia. Oh, meu amado Deus, ser engrandecido, ser adorado, ó Deus, por tu pueblo, e que todos aqui, Espírito Santo, sejam fortalecidos. Receba, meu amigo, essa força que vem da fé, essa força que vem da promessa, da palavra. Deus fortalece sua fé e a hora. Ele lhe dá essa força para que você nunca desista. Receba essa força e a hora. Sua vida recebe essa força e a hora. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como quem sonha,
Mi boca de risas se llenó e cantos de alegria. Y cantos de alegría canta. Todos lo podrão ver, Todos lo podrán ver. como quem sueña lo diré. Como quien sueña lo diré. Grandes coisas hizo el Senhor. Grandes cosas hizo el Señor. Mi vida restaurou. Mi vida restauró. E em lo que realizou, Y en lo que realizó, me puedo alegrar. Me puedo alegrar. Cante quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz. cosechando em cada entrega. Cosechando en cada entrega que llora. Alegre hasta el fim. Alegre hasta el fin. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz. cosechando em cada entrega. Cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá, Cantando volverá e al fim traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se de alegrará todo lo que vivió. de todo lo que vivió. Cantando volverá, Cantando volverá e al fim traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará Siempre se recordará y se alegrará y se alegrará de lo que hizo Deus. de lo que hizo Dios. Eu creio que tu harás, ó Deus. Creio porque tu prometiste. Todos nos podem falhar, todos podem mentir-nos, todos nos podem abandonar. Pero o Senhor nunca lo hará. Mi Padre, mi amigo, eu sei que tu cumprirás tu promessa na vida de cada pessoa que aqui está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y los que creen, digam amém. Graças a Deus.